Graça e paz da parte de Cristo Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você é meu irmão, você é meu amigo, você que está aí acompanhando este vídeo. Quero dizer para você, seja bem-vindo a este vídeo, tá bom? Seja bem-vindo a este vídeo, te inscreva aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative aí o sininho para receber os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus possa abençoar. Eu quero convidar você para lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso de número 38. Deus tem uma palavra para mim e para você. As primeiras conversões, você vai entender as primeiras conversões da igreja primitiva. Vamos ler. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nos chamar. Aleluias! E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, maravilha! Quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo o que cada um havia de mister, que cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comi juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluias! Igreja do Senhor, vamos para esta leitura. A Bíblia diz que Pedro era que fazia este trabalho, igreja primitiva, as primeiras conversões. Então a pregação de Pedro era essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então Pedro, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aleluias! Seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela era diferente da igreja da atualidade. Eles buscavam sempre ali, era o proveito dos irmãos. A igreja primitiva, ela agregava muitas pessoas, e você vai ver a forma que a igreja primitiva trabalhava. É um pouco diferente da igreja da atualidade, da igreja de hoje. Então Pedro é um homem difícil de lidar, mas era uma pessoa que tinha uma grande sabedoria. Uma grande sabedoria. Ele dizia: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo, que é algo muito importante na nossa vida. E a Bíblia diz que naquele sermão agregaram-se quase 3.000 almas, no sermão que Pedro pregou. Mas o que mais me chama a atenção, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmão, quer dizer então que não havia teimosia contra a palavra do Senhor. Não havia teimosia contra a doutrina bíblica, do que a gente é acostumado de ver hoje. O povo perseverava na doutrina. Os primeiros que se converteram, as primeiras conversões na igreja primitiva, eles perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos, que os homens de Deus pregavam, eles perseveravam naquele ensinamento, naquele regulamento bíblico. Eles não se desviavam, eles não queriam fazer coisas da cabeça deles, não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram obedientes e não rebeldes. Hoje a gente lida com pessoas rebeldes que não querem se enquadrar na doutrina bíblica. Mas aqui está dizendo que eles, que o povo, aqueles que se converteram, as primeiras conversões da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, irmãos, eles eram perseverantes na doutrina, naquilo que eles aprendiam dos apóstolos e também na comunhão. O que é a comunhão? Uns com os outros, eles tinham amor, eles tinham união uns com os outros. Hoje é um pouco diferente, irmãos. Hoje, os irmãos, até mesmo quem participa da ceia conosco, quem está sentado no banco, há um grande desentendimento, não há mais uma comunhão. Só que na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então quer dizer que a igreja primitiva, irmãos, era um povo unido. Era um povo perseverante, era um povo que estava ali, irmãos, porque eles acreditavam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam sempre juntos, irmãos, perseverantes na doutrina. Eles eram na comunhão, eles eram no partir do pão, nas orações, era um povo unido, irmãos. Hoje vemos diferente. Hoje vemos os templos, as congregações vazias. Em primeiro lugar, porque o povo não quer ser perseverante na doutrina bíblica. As pessoas não querem mais obedecer à Bíblia. Eles não querem mais obedecer à palavra do Senhor. E eles começam a montar, começam a trazer heresia, que é antibíblico, que não está na Bíblia. Então é uma certa diferença na igreja da atualidade, que é a igreja de hoje, para a igreja primitiva. A igreja primitiva, irmãos, o povo, eles eram obedientes, não eram rebelde. Até porque Pedro pegou um povo difícil daquela época, mas o povo ali se batizava, se arrependiam, tinha o batismo e ao mesmo tempo já recebiam aquele contato direto com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles eram um povo obediente, em primeiro lugar, à doutrina dos apóstolos, à palavra de Deus. Eles eram um povo obediente e não rebelde. Aleluias! E em toda a alma havia temor. Eram pessoas obedientes à palavra de Deus, obedientes à voz de Deus. E eram umas pessoas que tinham temor, que acreditavam em Deus, que tinham um apreço muito grande pela obra de Deus, pela palavra do Senhor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Igreja do Senhor, por que hoje não acontece mais os sinais? Por que hoje não acontece mais as maravilhas? É por isso aqui. É porque as pessoas não estão sendo perseverantes na sua doutrina bíblica. É porque as pessoas já não têm mais comunhão uns com os outros. É porque as pessoas já não estão mais no partir do pão. Já não tem mais aquela alegria sobre a mesa. Aleluias. São pessoas também que já não estão mais em orações. É diferente deste povo. Então hoje, por isso que a gente não vê sinais dentro da igreja evangélica. Por isso que hoje o batismo com o Espírito Santo se escasseou. Por isso não vemos mais o paralítico andar. Por isso que não vemos mais o cego enxergar. Aí você vai dizer, isso passou, não, irmão? A Bíblia não mudou. O Senhor disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. Então Cristo Jesus, Ele foi ontem, hoje e será eternamente. Por que as coisas estão mudadas? Por que não acontece mais cura, milagre, libertação, sinais, prodígios e maravilha na igreja da atualidade? É por aqui, ó, a resposta é aqui. Os primeiros, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham comunhão, eles tinham orações,
Eles tinham um tempo reservado para Deus. Hoje é diferente, irmãos. Hoje é muita rebeldia. Hoje é muita rebeldia e pouca oração. É muita rebeldia, irmãos, e pouca conversão. Então temos que mudar. Nós temos que voltar ao intuito da igreja primitiva, aonde o povo era um perseverante na sua doutrina bíblica, era na comunhão, no partir do pão, aleluias, e também nas orações. E ali, através dos apóstolos, através dos homens de Deus, eles faziam sinais, prodígios e maravilhas, aleluias. Então esta era a igreja primitiva. E todos os que criam, todos os que estavam crendo na palavra de Deus, estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso me chama a atenção, irmãos, da união dos irmãos, aleluias. Eles estavam sempre juntos, orando, buscando a presença do Senhor, era uma união fervorosa, aleluias. Hoje vemos aí dissensões, hoje vemos aí muitas coisas acontecendo nas congregações, aleluias. Mas aqui a Bíblia diz que, estavam juntos, eles estavam sempre reunidos nas orações, no partir do pão, naquela alegria, naquela simplicidade, aleluia, estavam sempre juntos. Esta era a igreja primitiva, não é a igreja da atualidade. A igreja da atualidade, já vou falar conforme ela é hoje. E tinham tudo em comum, irmãos, tinham tudo em comum. Nós vamos entender que a igreja primitiva, irmãos, aquele que tinha mais, ele dividia com quem tinha menos. Eles repartiam e tudo tinha em comum. Eles repartiam em partes iguais. Irmãos, hoje não vemos mais isso aí. Porque hoje a ambição do dinheiro, irmãos, tomou conta do coração de muitas pessoas. Podemos ver que a igreja da atualidade não é a mesma igreja primitiva que começou lá atrás. Quando Pedro criou um grupo de pessoas ali. Não, a igreja da atualidade hoje é só ambição. Hoje é só altos congressos, é só estrelas, popstar. Então hoje o Espírito Santo de Deus já não está mais fazendo parte deste grupo. Aleluias. Porque este grupo da atualidade, da igreja da atualidade hoje, é um grupo diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva era um povo perseverante na doutrina dos apóstolos. Era um povo que estava sempre em comunhão. Era um povo que estava no partir do pão, nas orações. Era um povo que estava sempre junto naquela alegria. Era um povo que tinha tudo em comum. Da igreja primitiva. A igreja hoje da atualidade é diferente. É uma igreja orgulhosa. É uma igreja ambiciosa, de muita ambição. Então há umas certas diferenças. E vendiam suas propriedades. Essa é a parte que vai doer, mas é a realidade. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Irmãos, hoje, falando dos pastores que são milionários, eles têm e eles não dão uma cesta básica para alguém. Eles têm casas luxuosas, eles têm aviões, eles têm um monte de coisa, milhões e milhões de reais, mas eles não repartem nada, porque eles não fazem parte da igreja primitiva. Eles não têm a mesma fé da igreja primitiva que começou lá atrás, no partir do pão, repartindo, aonde o povo vendia suas propriedades e repartia com aquele que não tem, e todas as partes eram iguais. Hoje a igreja é da ambição, hoje a igreja é orgulhosa, e eu quero dizer para você, não tem como Deus operar no meio deste grupo de pessoas. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, tudo isso veio terminando. Então hoje, irmãos, podemos ver que existe dois grupos. Existe o grupo da igreja primitiva lá atrás, e existe o grupo da igreja da atualidade hoje. Irmãos, eu me entristeço muito ao ver até algumas notícias de pastores com fraudes, com pastor fazendo lavagem de dinheiro, pastores com muito luxo, e às vezes os irmãozinhos desempregados, às vezes o pai de família não tem um alimento para colocar sobre a sua mesa,
porque a ganância tomou conta do pastor, porque o orgulho, o dinheiro falou mais alto no coração do pastor. E podemos ver, irmãos, que a igreja primitiva não era dessa forma, aleluias. A igreja primitiva era um povo perseverante na doutrina dos apóstolos, era um povo que estava ali na comunhão, no partir do pão, nas orações, irmãos. Era diferente da igreja de hoje. A igreja de hoje, irmãos, ela só diz vem, vem e vem, mas não ajuda as pessoas. Eu estou falando, irmãos, daquelas congregações que está em todo o país, desta igreja milionária, porque tem templos luxuosos, igrejas milionárias. Quando o trabalho é pequeno, a gente entende, irmãos. O pastor luta, o pastor enfrenta dificuldade, a gente sabe. Eu estou falando de quem tem condição. De pastor, irmãos, que tem condição de ajudar e não ajuda. Então, irmãos, isso aí não é igreja, irmãos. Isso aí não é igreja, isso é apenas mais um grupo. Mais um grupo, mas não é a igreja primitiva, irmãos. A igreja primitiva é essa. O povo era perseverante na sua doutrina, na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos pregavam, ensinavam. Era um povo que estava ali em comunhão uns com os outros, eles tinham amor, eles tinham alegria uns com os outros. Era um povo que estava na comunhão, no partir do pão, irmãos. Se um não tivesse, o outro tinha, e todo mundo comia, e todo mundo ficava bem alimentado. Esta era a igreja primitiva. E aí vinha alguém que tinha mais que o outro, vendia suas fazendas e repartiam com aqueles outros para que tivesse partes iguais. Isso se chama o que, irmão? União, amor uns para com os outros. Mas isso era a igreja primitiva. Mas eu quero dizer para você, irmãos, eu e você temos que fazer a diferença. Temos que voltar a esta igreja primitiva, a este amor por Cristo Jesus, pela palavra do Senhor, irmãos. Não podemos deixar a ambição, o orgulho entrar na nossa vida. Sempre quando querer entrar, vamos lá e lemos ali Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso de número 37. As primeiras conversões, irmãos. Nós somos a semente deste povo, aleluias, porque Paulo, o apóstolo, Pedro, irmãos, Pedro, ele criou esse grupo de pessoas e aí ele veio trazendo para nós. Aleluia! Primeiro foi Pedro, ele ensinava e hoje chegou até nós. Então, irmãos, temos que permanecer de que forma? É na igreja primitiva, nas primeiras conversões, onde o povo tinha alegria, onde ninguém tinha mais que o outro. Hoje um tem um avião, o outro não tem uma bicicleta para andar. Isso aí não é igreja primitiva, irmãos. Isso aí é um grupo que criaram, mas para beneficiar a si próprio, a si mesmo. E este não é o meu pensamento. O meu pensamento, irmãos, é que temos que ser um povo, irmãos, de dar as mãos para com os outros. Temos que ser um povo iguais, irmãos. Dependente do ministério da placa que somos, mas temos que nos abraçar, nos dar as mãos e ajudar uns aos outros, porque é isto que a igreja primitiva requer de nós. É isso, ser perseverante na doutrina dos apóstolos. Nós temos que ser perseverante na palavra, lutar pelo evangelho puro, genuíno, evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, irmãos. Estar na comunhão, estar no partir do pão. Se uma pessoa não tem, vamos estender as mãos, ajudar o próximo, irmãos. Vamos estar juntos, vamos se reunir para orar nas orações, aleluias. Vamos ser perseverantes, irmãos, lutar pela a nossa vida, pela nossa salvação, mas através do exemplo aqui, da igreja primitiva, aonde Pedro pregava, e a Bíblia diz que num certo sermão dele, ele agregou quase 3.000 almas, e era um povo de fé, um povo perseverante, um povo que estava ali unânime todos os dias no templo, orando, clamando ao Senhor. Então, você que está ouvindo esse vídeo, você que está me assistindo, vamos se tornar a ser a igreja primitiva, a igreja de Cristo Jesus. Não é uma igreja luxuosa, não é uma igreja orgulhosa, não é uma igreja vaidosa, com vaidade, com muito luxo, não. É uma igreja simples, é uma igreja que se reúne para adorar a Cristo Jesus em Espírito e verdade. É uma igreja que está ali no partir do pão, na comunhão. É uma igreja que está ali para ajudar o próximo, para ajudar uns aos outros. Esta é a igreja primitiva, é as primeiras conversões. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida,
se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu conto com você, que seja mais um aí que tem o mesmo pensamento que eu da igreja primitiva. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.